o material aqui, já vamos começar. Na nossa live de hoje, parabéns a todos que fizeram o Enem e foram aprovados. Os treineiros, parabéns por ter realizado o Enem para treinamento, que é muito importante, é uma fase de aprendizado muito vívida, né? Que a pessoa vai guardar e vai orientar, vai ter aquele sentimento de ter ficado ali na sala com ventilador, às vezes sem ventilador, no calor, resistindo ali às 5 horas e meia de prova, né? Pondo aqui slide. Instantinho só. Aí. Muito bem. E para quem teve bons resultados do Enem, felicidades. Quem não teve, sempre vai haver uma outra chance. E é para isso que nós estamos aqui. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Mauro Afonso, engenheiro e mestre em ciências militares, analista de sistemas. E eu ensino a estudantes do ensino médio como obter nota 1000 na redação do Enem em 4 horas, mesmo que tenham dificuldades com a língua portuguesa. Na aula de hoje, na exposição de hoje, nós vamos tratar do seguinte tema. Vou mudar a câmera aqui, mostrar o slide. Nosso slide, tá? Isso aqui foi um assunto que surgiu durante essa semana e eu resolvi abordá-lo, tá? Comunicação eficiente em diferentes mídias e contextos. Apareceu aqui um anúncio e eu fui questionado desse anúncio, porque teria, teoricamente, segundo o ver lá do usuário, lá do nosso seguidor, um erro de concordância verbal básico, muito básico. Utilização de partícula passivadora no singular e o conteúdo a seguir no plural. Isso aí está correto? Depende do contexto, e é isso que nós vamos estudar hoje. É até uma exposição bem longa, deve dar uns 50 minutos aqui pelo meu cálculo. Aqui o YouTube não está ajudando. Nossos objetivos hoje são demonstrar por que a língua culta deve ser adaptada aos diversos contextos de comunicação e mídia. Aprender como mídias coloquiais, como Instagram e WhatsApp, se diferenciam da redação dissertativa argumentativa. Só um instantinho, gente, que eu vou tentar arrumar aqui o YouTube, que não quer me ajudar. Essa vai ser uma live gravada no YouTube. Não vai dar para fazer a live ao vivo. Mas vamos lá, vamos pelo Instagram aqui ao vivo. Muito bem. Opa, caiu a câmera aqui. Vamos lá. Por que é importante a adaptação da linguagem culta em diferentes mídias e contextos? A adaptação da linguagem culta em diferentes mídias e contextos é crucial por diversas razões. Primeiro, vamos dar o exemplo do Enem. Nós estamos falando para uma banca. Agora, vocês no grupo da família do WhatsApp, vocês estão falando com papai, mamãe, tio, os primos, os amigos. São contextos diferentes. Comunicação é diferente, tá? Erro de português vai ser erro de português em qualquer lugar. Ortografia também. Agora, se você ficar... as piadas que existem no WhatsApp de corretor ortográfico são homéricas, né? Rende muita
muitas risadas em muitos contextos. E quem já não desligou o corretor ortográfico ou optou por áudio, porque não consegue trabalhar, não consegue conversar daquele jeito, certo? Então cada mídia tem sua característica. Enem é Enem, é norma culta. Instagram é Instagram e WhatsApp é WhatsApp. Aqui nós vamos falar só dos três, tá? Mas isso aqui pode ser estendido para outras mídias também. Então vamos lá. Adequação ao público e ao contexto. Cada meio de comunicação possui um público específico com expectativas distintas. Por exemplo, a linguagem utilizada em um artigo acadêmico difere significantemente daquelas usadas em redes sociais. Adaptar a linguagem garante que a mensagem seja compreendida e bem recebida pelo seu público-alvo. Tá? Eficiência na comunicação. A escolha adequada ao contexto permite uma comunicação mais eficaz. Em ambientes formais ou acadêmicos, a linguagem culta transmite seriedade e credibilidade. Para quem foi já júri, vocês veem que a linguagem que é falada lá entre o juiz, o advogado e o promotor público é totalmente diferente de um WhatsApp. É totalmente diferente até dos artigos científicos, tá? É um juridiquês até, que a gente chama informalmente. Já em mídias sociais, uma linguagem mais informal e direta pode ser atraente e de fácil compreensão. Respeito a normas e convenções. Em determinados contextos, aliás, como no ambiente acadêmico, seguir as normas de linguagem culta é um requisito. Ignorar essas convenções pode resultar em mal-entendidos ou até mesmo prejudicar a avaliação de um trabalho ou desempenho de um exame. Por outro lado, se você tentar escrever igual você escreve no Enem, no WhatsApp ou no Instagram, que são os exemplos hoje, você vai se dar muito mal em termos de comunicação, tá? Isso é uma verdade. Continuando, flexibilidade e habilidade linguística. Saber adaptar a linguagem demonstra não apenas respeito pelo interlocutor e pelo contexto, mas também flexibilidade e competência linguística. É como se você falasse duas línguas portuguesas dentro do mesmo português. Tá certo? Essa habilidade é valiosa em um mundo globalizado e digital, onde frequentemente nos comunicamos com diferentes grupos e em diferentes plataformas. Então é importante essa flexibilidade de saber o que você está escrevendo e em que mídia você está escrevendo, ou se adaptar a ela. Evitar mal-entendidos e ofensas. Em plataformas como WhatsApp e Instagram, onde a comunicação é rápida, uma característica dessas plataformas. Muitas vezes é informal, ou seja, são usados termos coloquiais. Eu já citei aqui o exemplo dos gamers, mas eu vejo um chat de gamer, eu que não sou gamer, não entendo nada. A verdade é essa. Tá? A verdade é essa. Existe lá uma quantidade de termos específicos, é uma linguagem telegráfica, porque tudo ocorre em milésimos de segundo, ou centenas de milésimos de segundo, mais propriamente. Então você não pode, uma palavra, você não pode demorar muito. Uma palavra pode significar muito num contexto desse. E por outro lado, isso pode gerar maus entendidos, ou seja, a pessoa pensa uma coisa, sabe outra, entende outra, tá? Termos e expressões que são aceitáveis em um contexto informal podem ser inapropriados ou até ofensivos em outros contextos. Além disso, muitas plataformas possuem políticas, isso é importante, tá? Principalmente no Instagram. Muitas plataformas possuem políticas contra a linguagem ofensiva e discurso de ódio, exigindo uma adaptação consciente do uso das palavras. Parece incrível, mas eu tive um post aqui, derrubado o alcance, simplesmente porque eu escrevi deputado. O deputado é rico. Acabou. Deu pelo post.
O alcance dele caiu significativamente, tá? Então, se você escrever isso na redação do Enem, você está tratando temas sociais, está tratando temas políticos, você tem que escrever coisas assim. Mas você vai escrever uma coisa dessa no Instagram, dá problema, principalmente post que tem maiores alcances de influenciadores aí como o nosso perfil. Desenvolvimento de competências de comunicação. Então, reconhecer a necessidade de adaptar a linguagem em diferentes contextos também ajuda a valorizar a diversidade linguística. Entender que não existe uma forma correta de escrever, de se comunicar, mas sim estilos variados que são adequados para diferentes situações, promove o respeito e a compreensão entre diferentes grupos e culturas. Existia há tempos atrás um tal de telegrama. O telegrama, ele é do meu tempo, não é do tempo de vocês, tá? Da maioria que está assistindo aqui, mas o telegrama era extremamente abreviado. As abreviaturas chegavam a ser até estranhas. Mas por quê? Porque era necessário poupar tempo num período de banda estreita. Imagina como era o e-mail no tempo de Dom Pedro II. Já existia? Já. Chamava-se telegrama. Só que era extremamente abreviado. Era uma outra linguagem dentro do português. Às vezes pessoas, naquele tempo havia muito analfabetismo, era necessário outra pessoa ler o telegrama para a pessoa que recebeu o telegrama saber entender, conseguir entender o que estava escrito ali. A adaptação da linguagem culta em diferentes mídias e contextos é essencial para garantir uma comunicação eficiente, respeitosa, adequada e contribui para o sucesso em diversas áreas da profissão e da vida social. Aí voltando aqui ao nosso slide. Continuando ali, ó. Vou dar as duas câmeras aqui. Vamos falar, falando da importância, e agora vamos falar um pouco a respeito do Enem, né? Da comunicação do Enem. A comunicação em redação dissertativa argumentativa. Voltando aqui. Voltando aqui. O que é, vamos conceituar rapidamente aqui, para quem está assistindo pela primeira vez a nossa série de lives, o que é a redação dissertativa argumentativa. É um tipo de texto em que o autor desenvolve uma argumentação com o objetivo de defender um ponto de vista sobre um determinado tema. Então não é uma poesia sem sentido. Você tem um tema com argumentos para defender. Essencialmente, uma redação dissertativa argumentativa é caracterizada por 4 pontos. Apresentação de uma tese. O texto começa com a apresentação de uma tese, ou seja, uma opinião ou posição sobre um tema específico. No caso do Enem, social, político, cultural, científico. Desenvolvimento argumentativo. A tese é desenvolvida por base de argumentos que você vai tirar da sua experiência pessoal ou dos textos motivadores colocados no contexto da prova. Como teve muita gente que entrou depois aqui, parabéns a todos que tiveram bons resultados no Enem e quem fez como treineiro, parabéns também por ter superado, tá? Eu falei no começo da live, mas hoje, como é um dia especial, né? 16 de janeiro saem os resultados aí, o pessoal vai ter que tomar muitas decisões, estou cortando aqui a live um pouquinho, né? O pessoal vai ter que tomar muitas decisões em termos de para onde eu vou, o que eu vou fazer com a minha nota, se eu vou usar para a Unif, se eu vou usar SISU, se eu vou tentar bolsa de estudo, se eu vou para
qual o caminho, tá? Muito bem. Estrutura lógica de uma redação, de um texto, né? Dissertativo argumentativo. Ela possui uma estrutura lógica e coesa. Geralmente é calcada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução nós apresentamos a tese, no desenvolvimento nós argumentamos e defendemos nosso ponto de vista, e na conclusão nós fechamos e reafirmamos a nossa tese. É uma estrutura básica. Outra característica importante é que é um texto objetivo, imparcial, apesar de apresentar um ponto de vista pessoal. Ela deve manter um tom objetivo, evitando a linguagem emotiva ou subjetiva. Isso aí, a colocação excessiva de adjetivos pode prejudicar um texto dissertativo argumentativo. E também a construção. Linguagem formal e culta, também é uma característica. Ou seja, você não vai escrever na redação do Enem, ou se você for fazer um relatório científico, um artigo acadêmico, que não é o nosso caso, você não vai escrever igual você escreve no WhatsApp. Não vai escrever igual o Instagram, tá? Esse tipo de redação, a redação dissertativa argumentativa, é amplamente utilizada em exames educacionais como o Enem, em situações acadêmicas e profissionais, onde é necessário expor e defender ideias de forma clara e fundamentada. A importância do uso da linguagem culta e formal na redação do Enem. O uso da linguagem culta e formal é de extrema importância, nesse caso do Enem e da redação, por várias razões. Os critérios da avaliação. Os professores lá que formam a banca, eles precisam ter um critério para que diversas pessoas que avaliam milhões de candidatos possam fazer um trabalho padrão, ou seja, não prejudicar fulano e beneficiar Beltrano. Então esses critérios têm que ter um mesmo padrão, e o padrão é a utilização da norma culta nas competências avaliadas. O uso inadequado dessas competências pode levar a perda de pontos, que vai ser... Hoje nós não vamos tratar sobre os critérios, né? Nós vamos só tratar da diferença de linguagem formal e informal. Clareza e coerência. A linguagem culta e formal ajuda na clareza de exposição de ideias e coerência argumentativa. Ela permite que o candidato expresse seus argumentos de forma precisa e compreensível, facilitando a compreensão por parte do avaliador. Credibilidade e seriedade. Nós estamos falando para pessoas desconhecidas que nós não, provavelmente, né, 99% dos casos, nunca conheceremos, que serão nossos avaliadores. Então, nós temos que passar para essas pessoas desconhecidas credibilidade e seriedade. Um exame como o Enem, demonstrar domínio da língua é essencial para criar uma boa impressão e reforçar a validade dos argumentos apresentados. É diferente do Zap do grupo da família, tá bom? Do grupo da torcida de futebol. Não. Enem, Enem. WhatsApp, WhatsApp. Instagram, Instagram. Tentem escrever no Instagram igual se escreve no WhatsApp. Vocês vão ter problemas, pode ter certeza, dependendo do que for escrever. Agora imagina jogar termo de Zap para a redação do Enem, em que você depende de 1 ano de estudo. É um problemão. Padronização e equidade. O uso da norma culta garante uma padronização da forma de escrever, ou seja, o candidato lá do Norte e Nordeste vai escrever igual ao candidato do Sul do Brasil. E como nós não sabemos quem é o avaliador, qual é a origem regional dele, se você usar um termo excessivamente regional do Rio Grande do Sul, você pode ser penalizado. Por quê? Você pode estar sendo avaliado por um redator lá do Distrito Federal, que nunca morou no sul do Brasil. Mesma coisa ocorre lá no Amazonas. Eu que já morei no Amazonas, já morei
em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, a quantidade de termos diferentes regionais é grande. Macaxeira, mandioca, aipim, começa por aí. Desenvolvimento de habilidades linguísticas. Preparar para usar a linguagem culta e formal na redação do Enem estimula o estudante a aprimorar suas habilidades linguísticas, o que é valioso tanto para exame quanto para futuras situações acadêmicas e profissionais. A redação do Enem, eu acho que de todas as redações de vestibular do Brasil, tirando o exame da OAB, já a nível superior, é uma das mais difíceis. Então, aprendeu a redação do Enem, você aprende as outras, tá? Porque os critérios são bem exigentes. Então, quem está bem treinado para o Enem, está bem treinado para outras redações, inclusive quando chegar na graduação. Porque você vai ter que escrever muito na graduação. Muito, muito. Seja qualquer área, tá? Algumas menos, outras mais. E ler muito também. Principalmente o pessoal de humanas e que pegue boas faculdades aí. Eu conversei uma vez com um aluno de humanas, disse que logo na primeira semana, no primeiro mês de USP, deram a ele 10 livros para ler, das mais variadas áreas. Aí ele aproveitava o tempo que ia de Ferraz e Vasconcelos, ali, perto de Caieiras, até a USP de trem, para ir pondo a leitura em dia. É o jeito. Ao exigir a norma culta, o Enem não desconsidera a riqueza das variedades linguísticas do Brasil, mas estabelece um padrão comum para um contexto formal de avaliação. É o que nós falamos, né? Tem que pôr todos os candidatos dentro de um mesmo nível para poder fazer a avaliação. Eu vou dar um exemplo do texto curto que, se fosse para escrever no Enem, seria escrito assim. Nós publicamos de outra forma aqui no Instagram. Procuram-se alunos do ensino médio que desejem obter nota 1000 na redação do Enem, mesmo que tenham dificuldades com a língua portuguesa. Então observem ali a concordância, né, da partícula passivadora aplicada ao verbo procuram-se alunos, e usar desejem, não desejam, tá? Desejem, que é a forma correta de conjugar nesse contexto aí. Resumindo, a importância da linguagem culta e formal na redação do Enem reside na necessidade de atender, vou arrumar um pouquinho a outra câmera aqui do YouTube, que o YouTube hoje caiu aqui. Obter nota 1000 na redação do Enem, atender aos critérios da avaliação, garantir clareza e coerência da argumentação e demonstrar domínio linguístico em um contexto formal do exame. Certo? Vamos lá. Continuando. O uso de aplicativos de mensagens instantâneas e Instagram. Então nós falamos primeiro do Enem, agora nós vamos falar o que a gente usa todo dia aí para se comunicar, normalmente. Quais são as características do WhatsApp e do Instagram? Nós vamos ver que difere bastante do Enem. Informalidade, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, predomina um tom mais informal ou descontraído, ou seja, você vai utilizar gíria, eventualmente você vai lançar palavrão ali, dependendo do grupo, você vai fazer piada, você vai introduzir elementos visuais. Na redação do Enem, você vai utilizar mais o contexto textual. Já quando você utiliza mídias sociais, muitas das comunicações são visuais. E bem diz, né, um ditado popular, que uma imagem vale 1000 palavras. E quantas vezes você já não decorou textos, decorou ideias através de um esquema que aquele professor bom que você gostava, colocou no quadro. Um desenho, não estava entendendo, explicando, colocou aquele desenho no quadro, entendi tudo. Então, isso é uma grande diferença do contexto do Enem para o contexto das mídias sociais, por exemplo. O uso de emoji, você não pode
Quando você está digitando, você não pode exprimir emoção. Então, como que foi resolvido esse problema? Utilização dos emojis. O emoji, ele permite que você transmita de uma forma gráfica a emoção que você está sentindo, ou que você quer passar, pelo menos, para o seu interlocutor do outro lado, para a pessoa que está no grupo. Então, o WhatsApp, principalmente, ele é mais perto do que a gente fala no dia a dia. Não confunda o que se fala no dia a dia, que é um contexto, com a redação do Enem. São contextos diferentes. Isso baixa a nota de todo mundo no Brasil inteiro, tá? Essa aula que nós estamos falando aqui é um estímulo para que todos estudem essa questão do contexto, tá bom? Imediatismo. No WhatsApp, Instagram também. É rapidez instantânea essa comunicação. Então você tem que ser rápido para digitar, para você transmitir as palavras. E não é só rapidez digitando, é rapidez também como você transmite a ideia. As respostas são esperadas normalmente em curto espaço de tempo. E quando é no contexto comercial, esse curto espaço de tempo pode se refletir num emprego que você deixa de ser selecionado, vai refletir numa venda que você deixa de fazer e assim por diante. Uso de multimídia, isso aí não existe no Enem. Então você tem acesso a vídeo, áudio, desenhos, animações, tudo isso não é possível na prova do Enem. Então são mídias diferentes, são contextos diferentes. Interatividade e engajamento. Tanto no WhatsApp quanto no Instagram, há uma forte interação entre os usuários. Isso ocorre através de curtida, comentário, compartilhamento. Então você tem um certo retorno da ideia que você está buscando transmitir. Personalização. As duas plataformas que nós estamos tratando hoje, né, que é o Instagram e o WhatsApp, elas permitem possibilidades muito amplas de personalização, e isso os usuários podem se expressar com mais individualidade dessa forma. Isso inclui a personalização de perfis, uso de filtros em vídeos e fotos, criação de status ou stories, que reflete os interesses e o estilo pessoal do usuário. Essas características refletem o modo como a comunicação digital evoluiu para se tornar mais rápida, visual, interativa e adaptada às expressões individuais dos usuários. A informalidade e a linguagem coloquial comum nesses aplicativos. Esses são aspectos marcantes e refletem a natureza dinâmica e pessoal das plataformas digitais. No Instagram, essa informalidade é evidente em posts e stories, onde usuários frequentemente compartilham aspectos do seu dia a dia. A linguagem tende a ser mais relaxada e próxima da fala cotidiana, com uso frequente de gírias, expressões populares, emojis, que adicionam um toque de expressividade e personalidade. Essa abordagem menos formal ajuda a criar uma sensação de proximidade e autenticidade entre usuários e seus seguidores, no caso do Instagram. No WhatsApp, como nós estamos conversando com pessoas dentro de um grupo ou individualmente uma a uma, é ainda mais acentuada essa informalidade, devido à natureza de ser um mensageiro instantâneo. As conversas tendem a imitar a fluidez da comunicação oral, com respostas rápidas, frases curtas, uso abundante de emojis, etc. A linguagem coloquial do WhatsApp é uma extensão natural da maneira como as pessoas se comunicam no dia a dia, facilitando a interação rápida e eficaz. Além disso, a plataforma permite uma interação direta e pessoal, o que reforça ainda mais o uso de uma linguagem informal e direta, ou seja, no WhatsApp
é quase o contrário de uma redação dissertativa argumentativa. São contextos e meios diferentes. Então, no WhatsApp, você está num ambiente mais familiar, e numa redação dissertativa argumentativa, você vai estar num ambiente formal. Tá bom? Diferenças entre a comunicação formal e informal. Vamos de novo ressaltar e tentar contextualizar isso aí. Buscar contextualizar. As principais diferenças entre a comunicação formal e informal, considerando os contextos apresentados anteriormente, como a redação do Enem e a comunicação no WhatsApp e Instagram, podem ser destacadas das seguintes formas. Linguagem e estilo. Na comunicação formal, como na redação do Enem, a linguagem é culta, seguindo normas gramaticais rigorosamente. Há um uso cuidadoso de vocabulário, evitando-se gírias, abreviações ou expressões coloquiais. Já na comunicação informal, caiu aqui a câmera, um instantinho só, que é ao vivo. Predominante no WhatsApp e Instagram, que temos a informalidade, né? A linguagem é mais relaxada, próxima do cotidiano, usa-se frequentemente gírias, emojis, linguagem figurativa, há uma maior espontaneidade e expressividade pessoal. Objetivo e conteúdo. Isso é importante. O objetivo do WhatsApp e do Instagram é o objetivo de uma redação escrita em linguagem dissertativa argumentativa é outro. Textos formais exigem uma estrutura bem definida, ou seja, é um texto longo em que há um início, meio e fim. Quando você começa a escrever uma mensagem ou redigir um post, a sua linguagem é imediata. Busca um objetivo que tem que ser telegráfico, por assim dizer, rápido. As mensagens, então, são mais curtas, diretas e podem seguir uma organização não linear, que não é uma característica da redação do Enem. Existe, aliás, é algo que se fala muito, toda redação nota 1000 se parece muito. É que nem carro popular no Brasil. Todos os carros populares, eles se parecem muito, porque eles são restritos pelo orçamento das montadoras e pelas características que o comprador deseja deles. Mesma coisa a redação do Enem. Já num post do Instagram, a criatividade pode fluir mais. E pode também causar alguns mal-entendidos, como as piadas que aparecem no WhatsApp e nos posts do Instagram demonstram. Essas diferenças são fundamentais para entender como a linguagem e a comunicação se adaptam conforme o meio e o propósito. Enquanto a comunicação formal é essencial em contextos acadêmicos e profissionais, a comunicação informal facilita a expressão pessoal e a construção de relações em ambientes mais descontraídos, como as redes sociais. Agora, para terminar, nós vamos fazer aqui, eu vou aumentar aqui a tela e vou mostrar dois textos. É um estudo de caso que é o que ocorreu num post nosso que foi criticado por um seguidor. A dúvida dele é bem pertinente, mas, ou seja, ele estava considerando que o post tinha que ser escrito numa linguagem formal, mas foi predominado, na hora de escrever, por questões de rapidez, uma linguagem menos formal, a partir da divisão do texto em dois períodos. Período é uma unidade sintática, tá? Cada período aqui que eu estou dizendo é uma unidade sintática. Então vamos só colocar aqui para comparar. Os dois textos.
Aqui só. Os dois textos aqui, um embaixo do outro, para mostrar a diferença. Que não ficou bom, a letra ficou muito pequena. Aqui. Vamos lá. Temos ali dois textos. Texto do anúncio que deu dúvida. Procura-se alunos do ensino médio. Procura-se um período. Alunos do ensino médio é outro período. Reparem que falta ali um ponto final depois de procura-se. Porque no post original havia parágrafos separando um do outro. Além do que, se você escrever procura-se com todas as letras maiúsculas no Enem, você vai entrar pelo cano. Por quê? Não é uma norma gramatical. Primeira capitular, a primeira letra é maiúscula, as outras são minúsculas. Então isso aí é claramente um texto para a mídia social. O segundo texto, já adaptado para a linguagem, para a redação dissertativa argumentativa. Procuram-se alunos. Ocorre a concordância gramatical. Então um texto foi feito para quê? Para engajamento, o primeiro. O texto 2 foi feito com a norma culta. Cada um tem a sua finalidade respectiva. Tá certo? Então, uma comunicação deseja rapidez, a outra comunicação deseja padronização e entendimento e formalidade. Esse caso que nós estamos tratando. Porque o nosso usuário ali, o nosso seguidor, não considerou esse aspecto. Se se escreve dessa forma aqui, ó, número 2, o engajamento do post diminui e se perde um aspecto visual. Mas, vou fazer uma mudança aqui. Isso daí me bateu, entrou em conflito com o meu modo de ensinar. Porque eu sou de humanas e o pessoal de humanas utiliza uma terminologia, uma metodologia didática, desculpe, chamada pensamento computacional. Então, eu pensei, não poderia haver esse tipo de dúvida. Não poderia haver esse equívoco. Então o texto foi mudado para o singular,
que vai ter um engajamento muito parecido, mas mesmo assim ainda foram mantidos alguns termos só para o pessoal os haters continuarem dando destaque ao texto. Então o texto, deixa eu ver se ficou certo. Aluno do ensino médio que deseja obter nota 1000 na redação do Enem, mesmo que tenha dificuldades com a língua portuguesa. Ficou assim, ó. Ou seja, foi ao mesmo tempo colocada a concordância gramatical para evitar algum tipo de equívoco e ao mesmo tempo ainda se mantém o engajamento. Isso aí faz parte da metodologia didática que eu estou propondo aqui, que é a utilização do pensamento computacional, que apesar de chamar pensamento computacional, não tem, existe só uma ligação tênue com o computador. Na realidade, o computador está dentro da cabeça. Vamos mudar aqui, voltando aqui. Então, a partir dessa aula aqui, que ia ser feita de qualquer maneira em algum momento durante o meu curso, eu resolvi, durante minhas aulas aí, eu resolvi dar uma adiantada nela, adiantar esse aspecto, tá? Que é devido a essa dúvida que apareceu ao longo do tempo aí, ao longo dos dias. Vamos ver se tem mais alguma coisa desse estudo de caso a falar. Não, basicamente é isso. Então vamos deixar claro. Instagram é Instagram, redação do Enem, redação do Enem. Tá certo? E encerrando a nossa live hoje, a adaptação da linguagem culta conforme o meio e o contexto é uma habilidade essencial no mundo contemporâneo. Compreendemos que em ambientes formais como a redação do Enem, a linguagem culta e formal é crucial para transmitir seriedade, clareza e respeitar os padrões acadêmicos. Por outro lado, em plataformas digitais como o WhatsApp e o Instagram, a informalidade e a linguagem coloquial facilitam a comunicação rápida, a expressividade e a criação de conexões pessoais. São objetivos diferentes, mídias diferentes. Essa capacidade de alternar entre diferentes registros de linguagem não é apenas uma competência acadêmica, mas também uma ferramenta valiosa na vida pessoal e profissional. Encorajo aos alunos a praticar e desenvolver essa habilidade. Isso requer treino, utilizando os métodos que nós vamos ensinar aqui. O treino é menor, tá certo? Isso é importante. E desenvolver o estilo de comunicação de acordo com o contexto que está sendo utilizado. Isso não apenas vai enriquecer suas interações diárias, mas também vai preparar melhor os diversos desafios comunicativos que encontrarão em sua jornada educacional e além, quando as pessoas adquirirem a formação profissional. Eu peço alguém, o pessoal que está ao vivo aí, para levantar o braço, se quiser entrar ao vivo, tirar alguma dúvida. Infelizmente hoje o YouTube nosso aqui saiu fora. Vou levantar a mão aqui. Vamos ver alguma dúvida aqui. Uma pergunta. Erros de português. Como colocar aspectos que são erros de português no Enem. Você tem que colocar como citação, entre aspas, e deixando bem claro que aquilo é um erro gramatical, mas que é utilizado no dia a dia. Certo?
Você tem que dar clareza ao seu a sua banca, ao professor que vai corrigir. Você está utilizando um termo coloquial, mas você coloca logo próximo a ele, de alguma forma, na hora que você construir a frase, o termo culto, o termo formal. Certo? Mais alguma pergunta? Quem entrou depois, essa live vai ficar gravada durante uma semana. Depois de uma semana, eu vou vou receber comentários, vou ver as dúvidas, tá? E vou transformar numa aula formal. Com slide, normalmente na aula formal, eu vou colocando slide, coloco imagem e vou fazendo voice over, vou falando por cima. Tá certo? Então, infelizmente, para quem entrar agora no fim, uma boa tarde aí para todos. Quem teve, mais uma vez, quem teve bons resultados no Enem, parabéns. Preparem-se para as decisões, preparem-se para o início do estudo acadêmico. É término de uma estrada e começo de uma outra estrada. Saímos da estrada de pedra e entramos na estrada de asfalto. Mas a estrada continua longa. Entrar é fácil, é relativamente fácil. Terminar é outro problema. Mas os objetivos que dão sonhos para a nossa vida, eles são feitos de conquistas. E conquistar está em caminhar, desviar, escalar, tirar cada pedra no caminho. Parabéns a todos que passaram, aos treineiros que fizeram a redação do Enem, a prova do Enem por treino, parabéns também. E estamos ali no nosso perfil, siga a gente lá no nosso perfil no Instagram. E nossas aulas mais profundas, que nós podemos abordar mais, estão lá no YouTube. Temos também nosso perfil do Face, que espelha os dois perfis aí. Uma boa tarde aí, felicidades a todos.